Fala, jovens, beleza? Seguinte, vamos dar só uma passadinha aqui para continuar um pouquinho com a nossa hidrostática. Nós falamos já nas últimas aulas sobre pressão, densidade, lei de Stevin, né, que é a relação à diferença de altura, de profundidade. Você tem uma diferença de pressão nos líquidos. E hoje eu vou citar aqui com vocês a lei de Pascal. Tá? Lei de Pascal. Tá? O que a lei de Pascal tem de tão importante? Tá? Deixa eu só melhorar aqui, ficou muito feio. Lei de Pascal. A lei de Pascal diz que quando você comprime um fluido, no caso eu vou colocar aqui um líquido, tá? Mas quando você comprime um líquido, é comprimido, você gera uma variação de pressão ali dentro. Você aperta, né? Você gera uma força numa determinada área, você tem que empurrar alguma coisa ali, e gera uma variação de pressão. Então, um líquido é comprimido, e a variação de pressão que é gerada, e a variação de pressão que é gerada é transmitida de maneira igual a todos os pontos. Como assim? Se eu faço uma força numa mesa, a força que eu faço na mesa é naquele ponto. A pressão está naquele ponto ali. Mas na mesa está de boa. Agora, se você faz isso num líquido, num gás, mas vamos tratar do líquido. Você aumenta a pressão dele e essa pressão se distribui por todos os pontos. Por que eu estou falando de líquido e não gás, apesar que ela pode ser aplicada para os dois? Porque o gás ele é compressível. Você aperta um gás e você consegue diminuir o volume dele, porque ele não ocupa o volume do recipiente, né? O gás se espalha por um volume. O gás não ocupa volume, ele se espalha por um volume. O líquido ocupa. Um líquido estando no lugar, mais nada consegue estar lá, só o líquido. Tá? Então, existe essa diferença. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Ó. Aqui é um caso de algo não compressível. Algo compressível. Tá vendo que ele está apertando, são um monte de bolinhas, né? Tem uma força externa. E elas estão agindo como se fosse um gás. Conforme ele vai apertando, essa pressão, esse movimento, essa energia vai passando por todos esses caminhos. Até que uma hora tudo fica em equilíbrio. Ou seja, esse aumento de pressão que ele gerou de um lado vai estar do outro, em todos os pontos desse líquido ou desse gás. Aqui seria mais parecido com um gás. Quando a gente fala do líquido, é como se ele começasse a comprimir e automaticamente essa transmissão de movimento dessas bolinhas de energia fosse para todo o recipiente. Que é uma aproximação boa com a realidade, tá? Que é uma aproximação boa com a realidade. Então isso nos diz que a variação de pressão que é gerada em um lado, em alguma região, é igual à variação de pressão que é gerada no outro. Só que pressão é força sobre área, né? Então, é a força 1 sobre a área 1. A pressão que você gerou a mais de um lado tem que ser igual à força 2 sobre a área 2. Só, professor, a força 2 sobre a área 2? Eu não estou entendendo muito bem, não. Como assim? Então vamos para mais uma coisinha do simulador. Olha aqui. Opa, tá certo. Aqui é assim mesmo. Tá vendo que temos um tubo em um vaso comunicante. E aí do lado esquerdo, ele vai fazer uma força, vai ter esse tempo de compressão aqui que a gente vai sempre desconsiderar. E conforme ele faz uma força de um lado, essa pressão acontece do lado esquerdo e ela é transmitida para o lado direito. Aqui bem perto da minha cabeça, aqui ó. Aqui, ó. E aí como o lado direito é maior, ele fez várias separações, ele separou em 5 pedacinhos, do mesmo tamanho do lado esquerdo. Para equilibrar a pressão que aumentou do lado esquerdo, ele precisou de 5 vezes a força do lado direito. Por quê? Porque a área aumentou 5 vezes. Aquele espaço ali ficou 5 vezes maior. Este é o princípio por trás da prensa, da prensa hidráulica.
em que você tem um vaso comunicante em U, né, um tubo em U, por exemplo, assim, ó. Em que você tem áreas diferentes. Aqui você tem um pedacinho aqui que vai se movimentar, um êmbolo, né? Aqui você tem um outro êmbolo. Tá bom? Você faz uma força de um lado, F pequenininho, e do outro lado aparece uma força F grandão. Aqui eu tenho uma área pequenininha, aqui eu tenho uma área grandona. E esse recipiente está preenchido com um líquido. Nós não preenchemos com gás, porque justamente na hora que você pressiona, se tiver gás, o gás é comprimido e aí você não transmite bem essa pressão. Com o líquido você transmite praticamente toda a pressão, tem pouca perda ali de transmissão, tá? Esse é o princípio por trás da prensa. Você consegue, de um lado, fazer uma força pequenininha, né? Numa área pequenininha, e aí do outro lado o resultado é uma força maior numa área maior. Mas nada na natureza é de graça. Então, vamos pensar em termos de energia. Trabalho, lá do... A gente viu a energia? Viu, né? Trabalho, cadê? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. É força vezes distância. Trabalho é transferência de energia. A energia que eu coloco aqui, ela tem que sair desse lado. Não tem como surgir energia, né? Então, a força que eu faço do lado 1 vezes a distância que eu vou mover esse êmbolo é igual à força que eu faço do lado 2 vezes a distância deste êmbolo, que ele vai se movimentar. E aqui que está o... não tem almoço de graça. Onde eu faço a força maior, desculpa, onde eu faço a força menor, eu tenho que movimentar mais o êmbolo para que onde tem a força maior, eu tenho uma distância menor. Então, olha só. Vamos pensar que da força pequenininha, uma maquininha empurrando aqui, tá? Desse lado esquerdo. E do lado direito aqui é um carro em cima de aqueles elevadores de oficina. Para levantar o carro 1 metro, por exemplo, eu preciso fazer do outro lado uma força que vai movimentar num tubo, que não precisa ser reto, pode ser um tubo, né, circular, assim. Preciso fazer uma força de... Uma força não, desculpa, eu preciso deslocar o êmbolo 5 metros. Eu preciso fazer uma distância maior, empurrando com uma força pequenininha, para que eu consiga, do outro lado, uma força grande com um deslocamento pequeno. É sempre uma troca, tá? A lei de Pascal não tem relação com esta aqui, tá? A lei de Pascal é esta aqui, ó, tá? Mas ambas essas equações tratam de prensa hidráulica. Eu vou fazer o que a gente vem fazendo nas últimas aulas, tá? Eu vou fazer um exercício aqui agora, gente, para não esticar demais para vocês a aula. Quando a gente for começar a nossa aula ao vivo, lá na quinta-feira que vem, no dia 12, eu vou dar uma revisãozinha, tá? Dar uma revisãozinha do que eu falei nessa aula, e aí a gente faz mais um outro exercício. Não tem muito na apostila, então eu vou fazer um só hoje da apostila, vou recomendar outro, e aí na semana que vem eu pego uns da internet. Fechou? Então olha só, tem 2 exercícios da apostila. Esse aqui eu vou falar para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Ou sozinhas aí. O 8. Este aqui eu vou fazer com vocês. Federal Fluminense. Uma prensa hidráulica, sendo utilizada como elevador de um carro de peso P, encontra-se em equilíbrio, conforme a figura. As secções retas dos pistões indicadas por S1 e S2, tanto que S2 é 4S1. Então, essa secção reta, tá? É a diferença dos tamanhos ali. A força aplicada sobre o fluido tem intensidade de F1 e a força aplicada pelo fluido do outro lado ali, né, tem a intensidade de F2, onde está o carro. Vamos ver o que descreve a situação. A única coisa que a gente tem que primeiro entender aqui, e que foi meio como posso falar?
meio estranho foi a relação desses S's. Porque ele fala assim, essas são as secções retas, e S1 e S2. A gente vai considerar que é uma área por dois motivos. Porque dá a entender que essa secção é a área da secção, ele não cita, né, o termo, e porque S é a letra comum para a área. A gente usa bastante o A, mas o S normalmente, de maneira mais geral, é o que é usado para a área. Então, o que a gente tem de informação? Temos a força F1 de um lado, tá? E que a S2 é 4S1. E a S2 é S2 também, né? Então, eu vou transformar isso para nossas letrinhas aqui que nós estamos usando. Que a área 2 é 4 vezes a área 1. E que a área... Desculpa, eu coloquei a área 2 aqui, né? E que a área 1 é igual a área 1. Então, que a área 1 é igual a área 1. O que a gente pode afirmar? Vamos olhar as alternativas. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Tá? As forças eu não conheço, vou deixar aqui. Área 1. Opa, fazer de branco aqui. Área 1 igual a força 2 sobre a área 2 é 4 vezes a área 1. 4 vezes a área 1. Vou dar aquela cortadinha marota. E aí nós temos que a força 2 é igual a 4 vezes a força 1. Certo? Essa é a relação que a gente tem. E é o que a gente espera. Onde você tem a área maior, você tem que ter uma força maior, né? Aí você for procurar aqui no meio dessas alternativas, ele fala assim, o princípio de Arquimedes a gente nem viu ainda. E pelas leis de Newton as forças são iguais? Não, não são iguais. Nem interessa quais são os princípios aqui envolvidos. O princípio de Pascal e pelas leis da ação e reação e da conservação de energia mecânica conclui-se que a força 2 é 4 vezes igual à força 1 e que é igual ao peso. Aí você fala, tá, professor, ação e reação. Onde que a ação e reação entra aqui? Me expliquem, onde que entra a ação e reação dessa história? Não entra, né? Porque você está empurrando o líquido, é uma ação. O líquido devolve empurrando você naquele mesmo ponto. Por exemplo, aqui. E aqui eu tenho uma outra interação. Então, ação e reação não entram aqui, ó. O princípio de Pascal e pela lei da conservação de energia conclui-se que F2 igual a 4F1, que é igual a P. Por que ele fala que é igual a peso? Porque ele equilibra aqui, né? O carro está em equilíbrio. Então eu tenho aqui a força peso do carro e a força F2 cancelando a força peso. Tá? Então por isso que ele fica colocando esse P aqui. Aí apenas a lei de Newton, não. E a lei da conservação de energia, falta a parte do Pascal. Certo? Então, cuidado porque dá a entender que é ação, reação. Não, não confundam ação e reação com causa e consequência. Ação e reação acontecem ao mesmo tempo. Tem toda aquela história de corpos diferentes, mesma natureza, bebê. Causa e consequência, você pode ter um delay ali do acontecimento, tá? Não confunda. Certo, gente? Então, é isso. Daqui uma semaninha nos vemos no ao vivo, tá? Talvez eu trombe com alguns de vocês no colégio hoje, no dia 5. Mas é isso aí. Então, até mais, galera. Falou!